Neste vídeo nós iremos tratar sobre assuntos atenientes à família, uma mensagem que será direcionada diretamente aos adolescentes, aos jovens, aos que já estão namorando, aos noivos e também aos que já estão casados. Saiba que a família é uma instituição divina. Apesar de ser uma instituição criada por Deus, essa família, ela passa pelos mais diversos estágios, por fases. É o que nós vamos tratar aqui sobre as estações na família. Dentro desses estágios, existem momentos de grande turbulências, problemas de comunicação, problemas de ordem financeira, crises, conflitos, decepções, frustrações, mas também existem os dias ensolarados, os dias de bênçãos. Enfim, a família passa por diversos estágios em sua vida e hoje a gente quer falar sobre isso dentro dessa mensagem, estações na família. Mas antes, eu já quero desejar a você aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós sempre estamos postando palavra de Deus, mensagens bíblicas para edificação da sua vida, da sua casa, da sua família. Já quero te pedir, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e também não esqueça de deixar os seus comentários, porque nós queremos receber um feedback. Deixa seu pedido de oração. Você também não pode esquecer de compartilhar esta mensagem com outras pessoas para que também sejam abençoadas em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos abrir nossos slides aqui para trazer esse estudo bíblico. A proposta é um estudo bíblico. Vamos estar aqui transmitindo para vocês. É um estudo que está baseado em Daniel, capítulo 2, versículo de número 21. Na minha tradução diz que Deus, ele muda os tempos. Em algumas traduções também diz, ele muda as estações. Deus é esse Deus que transforma as estações. E eu sei que diretamente este texto bíblico de Daniel está sendo direcionado dentro aí de uma perspectiva de exaltação, de enaltecimento de Deus. Porém, quero pegar este versículo e fazer uma aplicação para basear este estudo bíblico direcionado às famílias de um modo geral. Existem 4 estações que nós iremos abordar aqui neste estudo, e são fases que acredito que todas as famílias elas passam por ela. E vamos começar pelo verão. O verão é esse primeiro estágio, e eu costumo dizer que o verão é o momento das descobertas, de conhecer coisas novas. E quando eu chego nesse tópico, eu fico pensando, refletindo como é que se constrói uma família, como é que se constitui uma família, em que momento surge uma família, quais são os primeiros passos. E é claro que eu acredito que a família, ela já, talvez eu esteja sendo um pouco exagerado, mas ela começa ali no primeiro encontro de duas pessoas que na sua adolescência, na sua juventude ou até mesmo na sua fase adulta, por alguma ocasião, em algum lugar se encontrou, se avistaram, se viram, e ali rola aquele clima, rola aquela química de uma aproximação de um jovem com uma jovem, de um homem com uma mulher, e a troca dos primeiros olhares. E aí eu fico pensando, o jovem tentando uma aproximação da jovem, como vai chegar para ela, como vai se declarar para ela. Às vezes a jovem também bota o olho no jovem e gostou dele e quer ter uma aproximação, e aí eles começam um namoro. Tudo começa ali no namoro. E aí é claro que eu preciso falar agora para os jovens, para os adolescentes, a importância sobre falarmos acerca do namoro cristão. Vale primeiro salientar que, na verdade, essa questão do namoro
para o povo de Deus em Israel nem existia. O que existia era o contrato para se realizar um casamento. Inclusive tem lá, isso está muito claro lá em Mateus, quando fala do contrato de José com Maria. Então o jovem pagava o dote pela noiva, né? E depois voltava para o casamento. Então não existia namoro em Israel. Porém, no nosso arraial cristão é permitido o namoro. Inclusive a gente se depara muito com essa realidade de jovens que estão namorando dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, é no sentido de ter jovem, de aceitação, né? Existem casais de namorados que frequentam, que são membros da igreja, e isso é permissível. Porém, o namoro ele precisa ser sadio. O namoro cristão precisa ser santo. E é preciso o jovem entender que o namoro não é casamento. O namoro é um momento que eu chamo de descobrir quem vai ser a futura mãe dos seus filhos, a sua futura esposa, que deverá ficar com você até que a morte se separe. É o momento da jovem descobrir quem vai ser o futuro pai dos seus filhos, o futuro homem que vai ficar com você até que a morte o separe. É preciso que os nossos jovens tenham um esclarecimento sobre isso, né? De repente a jovem, por alguma ocasião, está lá na casa do namorado, sentado numa cadeira, que os namoros ainda são assim, e aí de repente escuta da mãe do jovem dizendo: este jovem não quer saber de estudar, este jovem só quer saber de jogar game e ele não tem futuro. É uma oportunidade, jovem, de você cair fora enquanto é tempo. No namoro ainda dá tempo. Se você percebe que o jovem só quer saber de game, não quer saber de estudar, as notas são baixas e o jovem não tem interesse em um futuro promissor, minha jovem, caia fora enquanto é tempo. De igual modo, o namorado vai até a casa da namorada, está lá conversando em frente à casa, de repente o pai, a mãe, os vizinhos se reúnem também lá, conversa vai, conversa vem, aí de repente a mãe diz assim: esta minha filha, não sei o que eu faço com ela, só acorda 11 horas da manhã, não sabe fritar um ovo, não sabe lavar nem suas roupas íntimas, é uma preguiçosa, não faz nada. Jovem, eu te recomendo, cai fora desse barco furado enquanto é tempo. Porque se uma jovem não consegue cuidar de deveres domésticos na sua juventude, isso trará grandes dificuldades dentro de um lar. Então, o namoro é esse momento de conhecer o outro, porque isso vai reverberar dentro do casamento. E aí alguém pode dizer: não, mas ele pode mudar, ela pode mudar. Sim, pode mudar, mas vale a pena se arriscar? Se você está diante de uma situação que sabe que aquele jovem, que aquela jovem não corresponderá a ser um bom esposo, uma boa esposa, caia fora enquanto é tempo. Eu sei que é difícil colocar isso na cabeça de um jovem, porque o jovem só pensa no momento, só pensa no beijo, só pensa no abraço. E outra coisa, cuidado, jovem, com o namoro quente, com esse namoro muito efervescente. Se o jovem não te respeita, moça, enquanto está namorando, isso é um sinal de que ele não irá lhe respeitar também no futuro. Então, cuidado com o namoro que quer passar o sinal vermelho, um namoro muito picante, um namoro que está em uma efervescência que corrompe a integridade, que anula uma vida santa. Tome cuidado, jovem. O namoro deve ser santo, preservado como santo. Então, a família começa aí, né? Esse futuro casal, esse que vai entrar em uma relação conjugal, o namoro é essa oportunidade de você conhecer a pessoa que deverá estar com você em todos os momentos da vida. Se o jovem não consegue ser fiel com você agora, vocês estão namorando, ele está namorando com você, e ele está ficando com uma, ficando com outra, e você esperando mudança nisso, foge disso enquanto é tempo. Eu estou falando ainda no contexto de namoro.
de conhecimento um do outro, do seu futuro cônjuge. Não, mas o jovem é bonito, tem olhos azuis, tem um cabelo que balança no vento, é musculoso, pratica atividade física na academia. Caia fora, não se engane com isso. Busque um homem de Deus, busque uma mulher de Deus. E aí eu falo também sobre o namoro com jugo desigual. E aí não é só questão de o jovem ser da igreja e a jovem não ser da igreja, ou a jovem ser da igreja e o jovem não ser da igreja. Não é só ser apenas membro da igreja, mas é ser homem de Deus, é ser mulher de Deus. Busque direção de Deus, busque orientação divina, porque casamento é algo tão sério, apesar do mundo querer banalizar, e os jovens precisam compreender essa verdade bíblica, e nós precisamos levantar esse baluarte de que o casamento não pode ser banalizado. Acredite nisso, milhares e milhares de vidas estão agora sofrendo no inferno eternamente por causa de um casamento que foi destruído, por causa de um casamento que foi arruinado. Então, casamento pode interferir diretamente na sua eternidade. Por outro lado, tem pessoas que conseguiram chegar ao céu porque fez uma escolha de um cônjuge que lhe ajudou na caminhada, no propósito divino, na chamada. Então, cuidado, jovem. O namoro é esse momento de descoberta. E aí, depois desse namoro, vem-se o noivado. O noivado, que é esse estabelecimento oficial de que você quer se casar com aquela pessoa, de que o jovem realmente está comprometido a se casar com aquela jovem. Então, é um momento pré-casamento, é um passo antes do casamento. Agora, lembrando, o noivado não é casamento. Então, se alguém pensa que porque noivou e colocou a aliança no dedo, já pode morarem juntos, já pode ter um relacionamento conjugal, matrimonial, que podem estar debaixo do mesmo teto, que já pode ter relações sexuais, de modo nenhum. O noivado é esse tempo de preparação para o casamento. Você está afirmando um compromisso oficial de que vai casar. E aí esse noivado é esse momento de preparação. E é louvável que as igrejas estejam mudando a percepção com relação ao noivado. Já existem igrejas que fazem preparações, cursos, capacitações para os noivos, abordando os mais diversos temas, de ordem financeira, de relação conjugal. Inclusive, recentemente eu estive participando também, ministrando em um curso de noivos na Assembleia de Deus em Mossoró, e falando ali sobre a questão das redes sociais. E eu fico fascinado com isso, porque alguns anos atrás não se tinha isso, e hoje as igrejas já estão abrindo a visão para os noivos, prepará-los para o casamento. Isso é por demais importante. E aí, depois do noivado, aí sim chega o momento crucial, o momento do casamento, em que ambos serão uma só carne, e aquilo que uniu Deus não separe o homem. Então, seja como for, se teve ou não a cerimônia na igreja, mas aí o importante é que haja essa união, em cartório, os registros se tornam um, e aí você tem de um lado um cônjuge que pegou suas bagagens, suas roupas, se juntaram os móveis e foram para dentro de um lar, e aí também com eles vieram as bagagens culturais, um para com o outro. E aí nós estamos falando do verão, não perca o ritmo. Nós estamos numa introdução aqui no verão, falando sobre como se constitui a família. Olha o caminho que a gente já percorreu, até que chegou o casamento. A gente começou pelo namoro, pelo casamento, e aí eu estou falando do verão, que é esse momento das primeiras descobertas, O verão de calor intenso, o verão de dias ensolarados, de altas temperaturas, e são essas descobertas que eu chamo de descobertas boas do casamento, Você começa a descobrir esses tempos bons, A lua de mel, os primeiros contatos com a esposa, e a esposa com o esposo, e esses primeiros momentos de casamento são realmente cruciais.
devem ser bem vividos, devem ser intensos. São momentos de grandes descobertas. Porém, também não podemos se esquecer que não existe só as descobertas boas. Existem também as descobertas que eu considero não tão boas. Não vou nem dizer ruins, vou dizer não tão boas. Eu pensei que casamento ia ser um céu, uma maravilha, tudo perfeito. Não, um casamento nunca será perfeito, porque ele é formado por pessoas imperfeitas. Porém, mesmo sendo imperfeito, ele pode ser aperfeiçoado em Deus. E aí é claro que essas descobertas não tão boas no casamento, falo de decepções, de frustrações, começam a surgir os primeiros conflitos, e se eles não forem bem superados, se eles não forem bem enfrentados, então torna-se algo mais complexo. E aí quando começam a surgir as primeiras discussões, as primeiras brigas, os primeiros desafios, os primeiros problemas, esses primeiros conflitos, eles são determinantes. E aqui fique bem claro, não existe crescimento sem conflitos. Não existe crescimento sem conflito. Então os conflitos surgem para que haja oportunidade de crescimento e de amadurecimento. Empresa tem os seus conflitos, as escolas têm os seus conflitos, as universidades têm os seus conflitos. Seja qual for a área social, você vai encontrar conflitos. Na igreja tem conflitos. Dentro de um casamento também tem os seus conflitos, mas eles surgem, repito, como uma oportunidade para crescimento e amadurecimento. Quem é casado está acompanhando essa videoaula agora, vai entender bem o que eu estou dizendo. Olhe para trás. Quantos conflitos você não passou com o seu cônjuge? Quantos conflitos você não passou dentro do seu lar? Porém, a cada conflito, a cada discussão, a cada momento conflituoso que vocês superaram, vocês se tornaram um casal mais maduro, mais fortalecido, a relação ficou mais estreita, você se tornou um marido mais maduro, você se tornou uma esposa mais prudente, mais sábia. Então, os conflitos surgem para trazer essa oportunidade de crescimento dentro dessa relação conjugal. Porém, nós sabemos que esses conflitos podem se tornar crises. E aqui a gente entra em uma outra estação que eu chamo de a estação do inverno. Chega-se então o inverno, e aí as coisas podem ser mais complicadas do que se imagina. E aí, por que as coisas podem ser mais complicadas do que se imaginam? Porque os conflitos agora se tornam crises. E crises, elas são algo muito complexo dentro de um casamento, que, se não forem bem superados, podem trazer a ruína, a destruição do casamento, seja de ordem financeira, seja de ordem emocional, seja de ordem sentimental, seja de qual for o aspecto. A crise, quando ela chega, é algo muito complexo, de ordem de saúde, de fidelidade, enfim. A crise, ela chega no casamento e precisa ser superada. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre a parábola dos 2 alicerces. E lá existem 4 ações devastadoras, tanto no versículo 25, como também no versículo 27. São 4 ações devastadoras. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra ela. Jesus está se referindo a 2 modelos de casa. E eu entendo perfeitamente que Jesus, de maneira prioritária, estava se direcionando a todo aquele que ouve e pratica. Quando Jesus diz todo aquele que ouve, que escuta, que pratica, ele está se direcionando à pessoa na sua individualidade. Eu entendo dessa forma. Porém, não é forçar a barra, se apropriar desses princípios dessa parábola e aplicá-los dentro do contexto do lar, do casamento, da família. Então, perceba que está se falando de 2 casas e de 4 ações devastadoras. As 4 ações devastadoras: desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e combateram contra ela, fala de
situações adversas, de intempéries. As ações vieram realmente com a intenção de destruir, de derrubar a casa. Os dois contextos das duas casas, tanto o versículo 25 quanto o versículo 27, as ações se levantam, os ventos contrários, a chuva, o combate é para derrubar a casa. Porém, uma casa está alicerçada sobre a areia e outra está sobre a rocha. Então perceba, as ações devastadoras são para os dois modelos de casa, porém as consequências se dão pelo fundamento da casa. Uma permaneceu de pé e não caiu, a outra caiu, e diz a Bíblia, e grande foi a queda. Aqui estava fundamentada sobre a areia, caiu e grande foi a queda. Então não é sobre a ausência ou a presença de conflitos, de crises, de ventos contrários, mas em que a casa está fundamentada. Se o lar está fundamentado na palavra de Deus, os ventos, a chuva vão combater contra ela, os rios vão correr contra, mas ela vai permanecer de pé. Como está lá em Cantares capítulo 8, as muitas águas não poderão apagar esse amor. As águas, os ventos, os conflitos, as crises sobrevêm, as decepções, as frustrações, as dificuldades, as tribulações, porém esse amor não pode se apagar. Esse amor entre os cônjuges, nesse relacionamento conjugal, não pode se apagar diante das intempéries desta vida. Quando o casamento está fundamentado na palavra de Deus, pode vir qualquer adversidade, eles vão superar este inverno, estas crises, porque Deus é o fundamento do casamento. E aí depois do verão, do inverno, chega-se então a primavera. A primavera, que é esse momento que eu chamo da chegada dos filhos. A família fica mais florida com a chegada dos filhos. Enfim, chegam-se os filhos. Perceba que a gente vem um fio de um raciocínio lá do namoro, do verão, dos tempos ensolarados, as altas temperaturas, passando pelo inverno, os tempos de crise, e agora chegamos à primavera, a chegada dos filhos. E aí a gente deve entender o seguinte: quando nós olhamos para a Bíblia, vemos um modelo de família em que se tem a figura paterna, a figura materna e sua prole, os seus filhos, né? Basta ler ali o Salmo 128. Então é esse modelo que Deus constituiu, né? O homem, a mulher e os seus filhos. É claro que existem condições excepcionais em que o casamento, eles têm a relação conjugal, o homem, a mulher, que por algum motivo de saúde, questões biológicas, enfim, algo dessa natureza, eles não conseguem gerar filhos. Porém, esse casamento não deixa de ser família. Agora, claro que essa família fica completa com a presença, fica mais florida com a presença e a chegada dos filhos. E aí a pergunta que fazemos é: quais são as interferências dos filhos no aspecto do casamento e nessa constituição agora dessa família? Bem, eu sou casado há 15 anos com a cantora Thalita Raquel, sou o pai do Estevão e o pai de Esté. Então a gente já entende um pouco de como é isso, porém também de estudar, de ouvir relatos, a gente tem realmente se engajado muito nessa área da família, e a gente vai trazer algo que certamente irá contribuir para o seu relacionamento familiar. Entenda o seguinte: as interferências são as mais diversas possíveis. É bem verdade que uma família com filhos, quando se tem os filhos, não falta bagunça, não falta desavença quando já tem um irmãozinho também ali, entre os irmãos, né? É aquele alvoroço, porém também não falta a alegria, a felicidade. Como é bom, irmãos, como é bom
você ir trabalhar, e voltar e poder receber o afeto do seu filho, receber o carinho da sua filha, aquele abraço caloroso. Se você não consegue construir esses relacionamentos, isso é saudável, isso é salutar, isso não tem preço, isso é algo extraordinário. Então as interferências são as mais diversas possíveis, positivas, e claro, também surgem desafios, porque a figura dos filhos pode também interferir de forma negativa dentro do casamento. Isso quando o cônjuge supervaloriza a figura do filho em detrimento do seu outro cônjuge. Por exemplo, é a mãe que supervaloriza os cuidados com o filho. Eu não estou dizendo que não deva ter o cuidado, eu estou falando com a supervalorização e esquece do seu relacionamento conjugal com o seu esposo. Então, redobra a atenção para os filhos, os cuidados, o amor, a maternidade, e aí se esquece que também é esposa. Isso acontece com muita frequência e às vezes o casamento começa a se diluir por questões dessas interferências em que o cônjuge não soube de alguma forma se adaptar a esse novo sujeito da sua vida, porque até então ela era esposa, e de igual modo também o esposo, ele tinha a figura do esposo, mas agora surge a figura do pai e a figura da mãe, e que essa atenção tem que ser colocada também, o afeto ao filho, porém sem desprezar o relacionamento conjugal. Eu ouso dizer que o cônjuge precisa supervalorizar a figura do cônjuge. Então, o esposo entender o valor da sua esposa e a esposa entender o valor da sua esposa, porque filhos serão educados, serão criados e irão, mas a sua esposa vai continuar, o esposo vai continuar. Lembre-se que primeiro veio o esposo, primeiro veio a esposa. E repito, não estou dizendo que o filho não mereça atenção e afeto, ele precisa. E esse é o grande desafio dentro do lar. A figura da mulher enquanto mãe e esposa, e do homem enquanto marido e também pai. E aí vai ter que se virar nos 30, remir o tempo e encaixar as coisas tudo dentro de um planejamento, porque isso pode complicar não só a relação conjugal, mas também a relação entre pais e filhos, que isso não pode ser afetado. Então, todo esse planejamento é preciso que ocorra para o bem-estar da família, tanto nessa relação conjugal, como na relação entre pais e filhos. Então, lembre-se, a primavera ela é florida, mas as interferências dos filhos dentro do casamento, nesse novo contexto familiar, pode de alguma forma ser positiva, mas também negativa, e essas coisas precisam ser superadas, mais uma vez, dentro do próprio lar. Imagine um contexto, principalmente ali inicial, um bebê, uma criança, entende? Que aí o cuidado, a presença da mãe, a presença do pai é muito essencial, ela não pode suprimir, também as relações matrimoniais. Então, é uma vida de equilíbrio, de muitas mudanças dentro do casamento, mas que podem ser superados, enfrentados, e isso vai trazer amadurecimento para dentro da família. Então, a primavera deve ser esse estágio da vida bastante aproveitado. Nunca é demais pedir sabedoria a Deus, direcionamento, pedir força, pedir graça, porque tem algo a mais nessa interferência dos filhos dentro do contexto familiar. Que é um investimento, meu irmão, para o resto da vida. Filho é um investimento para o resto da vida. Eles vão sair de dentro de casa, eles vão aprender a voar, vão
conquistar a sua liberdade, vão constituir suas próprias famílias, mas ainda assim pai é pai, mãe é mãe, e acredito que nunca se esquece disso, né? De alguma forma eles estarão atravessados dentro do contexto do casamento. E se isso não for bem trabalhado, bem pensado, bem arquitetado, pode sim atrapalhar o casamento. Existem vários casos de divórcio, de separações após a chegada dos filhos, mas certamente porque essas questões não foram bem tratadas em diálogos, se abrindo. Tem algo que eu gosto muito, vou colocar aqui agora para vocês, desconexão emocional. Tome cuidado com isso. Um muro não é construído do dia para a noite, é um tijolo de cada vez. E às vezes esses tijolos são colocados por ambos os cônjuges, tanto a esposa quanto o esposo. Cada um vai colocando um tijolo, a cada dia colocando um tijolo, um acima do outro, e quando menos se espera, os muros estão levantados, e de um lado está o cônjuge, o esposo, do outro lado está a esposa, separados, casados, mas divorciados, cada um vivendo o seu mundo, separado um do outro. Começam a surgir lacunas, e infelizmente são lacunas que podem ser preenchidas em outros lugares, no trabalho, na faculdade, na escola, seja onde for, na igreja, vão ser preenchidas essas lacunas, né? Então é a esposa que precisa de afeto, que precisa de carinho, que precisa da conversa, e não encontra dentro do lar porque foram construídos muros. Ela poderá encontrar isso no trabalho. Alguém que quer ouvir o que ela tem para dizer, os elogios que ela quer receber, o carinho que ela quer receber. Ela pode receber lá, e isso começa a interferir dentro do casamento. De igual modo é o homem que não consegue ter essa reciprocidade de carinho dentro do lar, de atenção, de conversa, e fora de casa ele pode encontrar isso, uma terceira, uma mulher que entra no contexto, e aí pode querer ocupar esses espaços, essas lacunas, e isso atrapalha. Portanto, dentro desse contexto de desconexão emocional, é crucial, meu irmão, é crucial, minha irmã, que esses muros sejam derrubados, que eles sejam dissipados através do diálogo, através das relações de comunicação, através de afeto, de compreensão, de oração. Converse com sua esposa, a esposa converse com seu esposo, se abram, se comuniquem, criem conexões dentro do seu casamento, para que ele não seja afetado dentro desse contexto de desconexão emocional. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Ainda dentro deste ponto da primavera, da chegada dos filhos, é importante afirmar que quando os filhos chegam, surge algo que os pais precisam estar atentos. É a questão do sacerdócio dentro do lar. O seu lar se torna um sacerdócio. Eu sei que isso deve acontecer dentro do aspecto do casamento, sem os filhos. É muito importante, né? Esse relacionamento estreito espiritual dentro do lar, o culto doméstico, orar juntos, ter essa comunhão com Deus juntos. Porém, quando chegam os filhos, isso deve ser ainda mais crucial, porque agora você pai, você mãe, tem a responsabilidade recebida de Deus, essa mordomia, para educar os seus filhos no caminho do Senhor. Os filhos também têm a responsabilidade espiritual para com os pais, para que os pais eduquem esses filhos no caminho do Senhor. É preciso que tenha esse senso de responsabilidade dentro da cabeça do pai, da mãe, mas também, principalmente, nas atitudes, na conduta dentro de casa. A sua casa é um sacerdócio. Principalmente a figura paterna.
Você, pai, é o sacerdote da sua casa. Os seus filhos são responsabilidade espiritual sua. E o que você faz ou deixa de fazer vai ser determinante para o futuro dele. Eu bem sei que tem pais que foram zelosos, que educaram, que ensinaram e que os filhos decidiram se afastar. Até porque nós ensinamos, nós mostramos o caminho, e é algo que eu sempre converso com minha esposa, né? Mas vai chegar um momento que é ele que vai fazer as suas escolhas. Porém, ele precisa ser ensinado, instruído. E quando ensinamos, já estamos em um confronto, porque é algo muito complicado, né? Enquanto nós estamos ensinando, se esforçando, mostrando o caminho aos nossos filhos, e você passa 1 hora, 2 horas, seja lá quantas horas forem, para ensinar algo ao seu filho, a internet em 10 minutos consegue desconstruir tudo isso. Então é uma luta constante. E muitos assuntos nós construímos tabu. Questão de sexualidade, de drogas. Temos receio de falar isso com adolescentes, com o filho adolescente, com o filho jovem, mas isso é necessário. Dentro da casa, o filho precisa ser instruído, precisa ser ensinado. Você precisa ensinar isso aos seus filhos. Ensinar a orar, o valor da adoração, de ir ao culto, de servir a Deus, de ser santo a Deus, de ser separado do mundo. Claro, ele vai fazer a escolha dele. Porém, é muito importante que o sacerdócio dentro do lar seja exercido. Lute pelos seus filhos, ore por ele e ore com ele. Valorize o culto doméstico e ensine no caminho que ele deve andar. Eu sempre, aqui em casa, a conversa com a minha esposa é sempre essa, é de que nós realmente precisamos ensinar com amor, evitar julgamentos e ensinar com amor. Às vezes eu vejo pais querendo julgar os filhos, e se não fizer isso, você vai para o inferno, e às vezes como falamos é determinante. Então a conversa, o chamamento do filho, vem aqui, vamos conversar sobre esse assunto, sobre isso, a franqueza, deixar bem claro para ele que os pais são os melhores amigos que ele tem, que eles podem se abrir. É muito importante construir isso. E quando isso não é construído, à medida que o tempo vai se passando, fica mais difícil. Então, pais, entendam a importância da chegada dos filhos. E nessa interferência surge a responsabilidade também sacerdotal, amém? E aí, estão gostando do estudo? Não esqueça de deixar seu like, pode deixar os seus questionamentos aqui, os seus pedidos de orações também, eu vou orar por eles, amém? E não esqueça também de compartilhar esta mensagem, amém? Então, vamos para o último estágio, a última estação, que é a estação do outono. O outono é o momento da velhice, chega-se a velhice, porque vem aqui, a gente veio lá da juventude até chegar à velhice. Se a velhice não chegou ainda em sua casa, se você ainda não alcançou esta estação, mas você deve estar preparado. Não se iluda. Nós estamos caminhando para chegar à velhice. Se não formos interrompidos com a morte, se a nossa ficha não chegar, se Deus não nos chamar antes, ou se a igreja não for arrebatada, nós vamos chegar até esse momento da velhice. O caminho é esse. Meus irmãos, o outono ele vai chegar. A velhice, ela vai chegar. Apesar do mundo tentar inculcar na cabeça das pessoas, inclusive também dos cristãos, uma negação da velhice, seja através de procedimentos cirúrgicos, de produtos cosméticos, e seja lá qual for as fórmulas mágicas para tentar camuflar a velhice, mas ela é uma realidade. A velhice, ela faz parte desse processo da vida e ela chega ao casamento. E é importante que ela também seja bem vivenciada, dentro do casamento, dentro do contexto da família. E por que eu digo isso? No contexto do mundo, nós vemos vários casos de
Homens que, quando chegam à velhice, desprezam a sua esposa justamente por causa da velhice e buscam uma mais nova. Às vezes também acontece da mulher chegar na velhice e querer trocar o seu esposo por um mais novo. Porém, é preciso entender que nesse estágio da velhice está ainda dentro do parâmetro da indissolubilidade do casamento. O casamento não foi feito para viver somente até a juventude, até a fase mais madura. Não, ela também é para viver na fase da velhice, quando os cabelos estão encanecidos. A união matrimonial nesse momento é crucial, que ambos estejam unidos e fortalecidos no Senhor, independente de que as forças não são mais as mesmas, o vigor não é mais o mesmo, a velhice não é mais aquele estágio juvenil, não é mais aquela estação das altas temperaturas, dos dias ensolarados, porém devem ser vividos sabiamente, como um casal exemplo para os filhos, para os demais jovens da igreja. Aproveite esse momento da vida, a velhice, para servir como exemplo para os mais novos, como conselheiro, como conselheira para as mais novas. Eu acho muito lindo isso, irmão. Um casal que passou décadas e décadas juntos, 40 anos, 50 anos, agora estão na velhice, desfrutando desse estágio da vida na presença de Deus, de maneira saudável, com muitas memórias, com muitas lembranças, e hoje é um exemplo de que é possível, mesmo o casal sendo imperfeito, porque é formado de pessoas imperfeitas, viver um casamento duradouro. Diante de uma sociedade que mostra, através de números, uma realidade dura, cruel, de casamentos que são facilmente diluídos, graças a Deus que ainda existem casamentos remanescentes, casamentos sólidos, casamentos duradouros, que hoje servem de exemplo para nós. Então, o estágio, a estação do outono é esse momento da velhice, que vai servir para viver com sabedoria de Deus, como exemplo para os demais. E é bem verdade, irmãos, que neste ciclo, às vezes tem reviravolta, Tem reviravolta porque, de repente, eu comecei ali o verão, como o começo do casamento, e aí depois veio o tempo de crise, mas às vezes, já em uma fase mais madura, um casamento com seus 20, 30 anos, ele pode ter a oportunidade de voltar ao verão, e depois pode voltar ao inverno, e esses ciclos eles vão se mudando, porque as estações elas mudam. Porém, o mais importante de tudo, irmão, de tudo que foi dito nesse estudo, o mais importante de tudo é preservar um casamento, uma família na presença de Deus. Que Deus esteja presente em todas as estações, no verão, no inverno, na primavera, no outono. É importante o casamento ser consolidado na presença de Deus. Eu espero, meus irmãos, que eu tenha contribuído com a sua vida espiritual, com a sua família, no seu casamento, através desta mensagem. E agora eu quero orar pelas famílias e encerrar este vídeo em nome de Jesus. Eu vou orar por sua vida, pelo seu casamento, pela sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, nós encerramos essa mensagem com esta oração, e eu te suplico, Pai, a tua bênção sobre esse casamento, sobre esta família. Deus, se estão falando em divórcio, repreenda, Pai, esse espírito maligno que quer destruir esse casamento. Que o amor seja maior que as desavenças, que o amor supere todas essas dificuldades, decepções, frustração, que haja espaço para o perdão, Pai, dentro desse casamento, que os filhos sejam restaurados,
que os filhos, Pai, sejam como flecha na mão do arqueiro e atinja o alvo que é Cristo Jesus. Abençoa, Pai, as famílias, em nome de Jesus, aquelas que estão sofrendo nesse momento com desemprego, que chegou até o lar com a crise por questão de saúde. Cura, Pai, todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, Pai, mas que Tua bênção alcance as famílias, em nome de Jesus. E você do outro lado aí vai dizer: amém, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Eu quero acreditar que se você ficou comigo até o final, é porque este estudo, esta palavra, serviu de bênção para a sua vida. E se ela serviu de bênção, nos ajuda a impulsionar esta mensagem, este canal, deixando o seu like, deixe os seus comentários e compartilhe essa mensagem para que outras vidas, outros casais, outras famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. E também se inscreve no nosso canal, porque constantemente estamos trazendo aqui estudo bíblico, reflexões motivacionais, orações para abençoar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.